62% dos brasileiros fazem compras por impulso na internet. 62% acreditam ter comportamento equilibrado. São as mesmas pessoas. Você está no grupo certo? Ou no grupo que acha que está? 6 gatilhos que te fazem comprar sem pensar. As armas da persuasão Robert Cialdini. Hoje vem os 6 gatilhos que ele identificou e como cada um deles está sendo usado contra o seu bolso agora mesmo. Não são 6 teorias. São 6 mitos que a maioria das pessoas acredita. E cada um tem um custo financeiro real. 62% dos brasileiros fazem compras por impulso na internet. 40% gastaram mesmo mais do que podiam no mês anterior. E 62% os mesmos acreditam ter que não tão loucos e são equilibrados. Está no grupo certo ou no grupo que pensa que está no grupo certo? Já fui capturado por esses gatilhos antes de entender como funcionavam. Achei que estava fazendo escolhas. Não estava, estava sendo guiado. Robert Cialdini passou anos estudando os mecanismos que fazem seres humanos dizerem sim sem pensar. O resultado virou um dos livros mais lidos do mundo. As armas da persuasão, os 3 gatilhos da lógica de grupo. Presente grátis não tem custo. O mito, se não paguei, não gastei. Bônus gratuito é benefício puro. Por que parece certo? A lógica é simples. R$0 saíram da conta. Algo foi recebido sem dar nada em troca. Parece ganho líquido. A verdade Cialdini chama isso de regra da reciprocidade. O ser humano é condicionado socialmente a devolver qualquer benefício recebido e esse condicionamento é tão profundo que opera abaixo da consciência. Num experimento clássico do livro, pessoas que receberam uma Coca-Cola de graça compraram o dobro de rifas de um desconhecido depois, sem conversa sobre troca. A obrigação surgiu sozinha, automaticamente. Clique e a fita é ativada. ZZZ e sai a sequência padrão de comportamentos. Somos criaturas de clique ZZZ. Cialdini no Brasil de 2026, fintechs oferecem cashback com aparência de presente. O que não mostram. O gasto mínimo para ativar o benefício é, em média, 8 a 10 vezes maior que o valor do cashback. R$20 de volta após gastar R$200 para buscá-los. A dívida psicológica trabalhou a favor deles. A nova regra, quando uma empresa der algo de graça, uma pergunta antes de aceitar. O que essa empresa quer que eu faça por causa desse presente? A resposta vai aparecer nos termos de uso. Leia antes de usar qualquer benefício gratuito. Calcule o custo real, não o valor aparente. Prompt analisador de custo real de benefício. Prompt analisador de custo real de benefício quando usar. Antes de aceitar qualquer cashback, brinde o plano com período grátis. Analise este benefício. Descreva. O benefício. Calcule. 1. O gasto mínimo necessário para ativar o benefício. 2. O valor líquido real que eu recebo. 3. O comportamento de consumo que essa oferta incentiva. Diga se o custo real supera o benefício aparente. Se fui consistente até aqui, devo continuar. O mito. Mudar de ideia é fraqueza. Ser coerente é virtude. Perseverar é o caminho certo. Porque parece certo tá. Desde criança vem o mesmo aviso. Desistente não chega a lugar nenhum. Consistência é um valor moral. Mudar de posição parece admitir erro, e admitir erro é desconfortável. A verdade. Cialdini descreve o que chama de aprisionamento pelo compromisso. Uma vez que alguém se posiciona especialmente de forma pública ou por escrito, uma pressão psicológica profunda força a agir de forma consistente com essa posição. Mesmo quando ela claramente perdeu sentido. É a falácia do custo irrecuperável. O dinheiro colocado num produto financeiro ruim não volta. Permanecer nele para não desperdiçar o que já investi não recupera nada, apenas adiciona novos prejuízos ao prejuízo existente.
O mesmo erro, pago 2 vezes. As pessoas simplesmente gostam de achar que têm razão para o que fazem. Cialdini. E a coerência fornece essa razão de graça. No Brasil, quem assinou previdência privada com taxa de carregamento de 3% raramente cancela. O custo psicológico de admitir o erro supera o custo financeiro de permanecer. Resultado: anos a mais alimentando um produto que corrói o patrimônio. A nova regra. A pergunta correta não é quanto já investi aqui? A pergunta correta é: se fosse começar hoje, com o que sei agora, eu entraria nesse produto? Se a resposta for não, o compromisso deve ser revisto. Revisão anual de todos os produtos financeiros. Essa pergunta como critério. Prompt revisor de compromisso financeiro. Revisor de compromisso financeiro quando usar revisão anual de produtos financeiros, ou quando estiver em dúvida se cancela algo. Tenho produto financeiro a tempo com as seguintes condições. Taxa, rentabilidade, custo. Me ajude a responder. Se eu fosse contratar esse produto hoje, sabendo o que sei, eu o escolheria? Compare com alternativas atuais equivalentes e diga qual a decisão racional, ignorando o tempo e dinheiro já investidos. Se todo mundo está comprando, deve ser bom. O mito. A sabedoria coletiva é mais confiável que o julgamento individual. Se milhares de pessoas escolheram isso, algo de bom deve ter. Porque parece certo. Em muitos casos, a multidão de fato sabe mais. Restaurante cheio provavelmente serve comida melhor que restaurante vazio. O atalho mental funciona em situações cotidianas. A verdade, o princípio da aprovação social afirma: quanto maior o número de pessoas que acham uma ideia correta, mais um dado indivíduo irá considerá-la correta. Cialdini. O problema: esse atalho automático é especialmente poderoso quando há mais incerteza. E incerteza é o estado padrão de quem toma decisões financeiras. O algoritmo das redes sociais amplifica esse efeito. O que mais se compartilha aparece mais, o que aparece mais parece mais verdadeiro. Avaliações online são manipuláveis. Bolhas financeiras inteiras são construídas sobre prova social do Japão nos anos 80, a criptomoeda X que todo mundo estava comprando em 2022. Em dezembro de 2025, 78,9% das famílias brasileiras estavam endividadas, recorde histórico. Dívida nunca teve tanta aprovação social. O que isso diz sobre seguir a multidão em decisões financeiras? A nova regra. Multidão valida popularidade. Não valida qualidade. Antes de seguir qualquer comportamento financeiro coletivo, uma pergunta. As pessoas que estão fazendo isso têm os mesmos objetivos, renda e tolerância a risco? Se a resposta for não, e geralmente é o atalho, não se aplica ao caso. Prompt, filtro de aprovação social financeira. Filtro de aprovação social financeira, quando usar antes de investir em qualquer ativo que chegou ao seu radar por popularidade. Estou considerando ativo produto porque muitas pessoas ao meu redor estão fazendo isso. Meu perfil. Renda mensal, reserva de emergência, objetivo financeiro, prazo. Analise se esse ativo faz sentido para meu perfil específico, independentemente da popularidade atual. Identifique os riscos que a aprovação social pode estar mascarando. Esses 3 gatilhos atacam a lógica de grupo, fazem seguir o coletivo, honrar compromissos passados, sentir obrigação por presentes recebidos. Os próximos 3 são mais pessoais. Atacam pelo que se sente por pessoas específicas. Os 3 gatilhos pessoais. Compro de quem conheço e confio. O mito. Confiar em pessoas conhecidas é a alternativa segura ao risco de ser enganado por estranhos. Porque parece certo. Historicamente faz sentido. Transações dentro de grupos de confiança têm mais segurança. Risco de fraude diminui quando se conhece a pessoa. A verdade. Cialdini identifica os fatores que constroem afeição.
Aparência física atraente, semelhança, familiaridade, associação com coisas positivas e elogios. Influenciadores digitais exploram todos esses fatores simultaneamente e de forma sistematizada. O problema fundamental: afeição e competência são variáveis completamente independentes. É possível gostar muito de alguém e essa pessoa, ainda assim, não ter a menor qualificação para recomendar produtos financeiros. Entre 2020 e 2024, a CVM investigou e multou dezenas de influenciadores financeiros por recomendação sem habilitação. A simpatia por alguém não transfere competência financeira a ele. A compra foi da persona, não do produto. A nova regra separe o relacionamento da transação. Antes de qualquer decisão financeira baseada em recomendação, a pergunta é sobre o produto, não sobre quem recomenda. Esse produto atende meu objetivo financeiro independentemente de quem o indicou? Se a resposta depender de quem recomendou, a resposta veio da afeição, não da análise. Prompt avaliador de recomendação independente. Prompt de IA Prompt. Principal avaliador de recomendação independente. Quando usar, sempre que receber indicação de produto financeiro de influenciador, amigo ou familiar. Recebi a recomendação de produto de quem recomendou. Avalie esse produto pelos seus próprios méritos. 1. Qual o custo real para meu perfil? Descreva perfil. 2. Quais são as alternativas comparáveis disponíveis no Brasil hoje? 3. Há conflito de interesse óbvio nessa recomendação? Ignore completamente quem recomendou. Especialista não erra. Ele sabe mais que eu. O mito especialização existe por uma razão. Faz sentido delegar julgamentos complexos a quem estudou o assunto. Especialista tem mais informação. Por que parece certo? Em medicina, engenharia, direito, delegar ao especialista é o comportamento correto na maioria dos casos. O modelo funciona, então o cérebro generaliza. A verdade Cialdini é preciso. Respondemos ao símbolo de autoridade, não à autoridade real. Título: uniforme visual. Linguagem técnica são sinais que ativam o gatilho automaticamente, mesmo quando completamente fabricados. No Brasil, especialista e analista são termos sem proteção legal. Qualquer pessoa pode se autodeclarar especialista financeiro amanhã. Não existe barreira regulatória para o uso dessas palavras. O gerente do banco é, de fato, especialista em produtos bancários e recebe comissão para vender esses produtos. A autoridade é real, o conflito de interesse também. O público intermediário, quem já poupa, já investe um pouco, é particularmente vulnerável à autoridade fabricada. Sabe o suficiente para reconhecer jargão técnico, mas ainda não o suficiente para identificar quando o jargão está sendo usado como escudo. A nova regra: verifique a autoridade antes de seguir a recomendação. O profissional tem registro CVM ou certificação Anibima/CFP? Declara o conflito de interesse antes de recomendar? Autoridade legítima convida ao escrutínio. Autoridade fabricada se ofende com perguntas. Prompt: verificador de autoridade financeira. Verificador de autoridade financeira, quando usar, antes de seguir qualquer recomendação de profissional ou figura de autoridade financeira. Recebi uma recomendação de profissional, influenciador, sobre produto ativo. Me ajude a verificar. 1. Como checar se esse profissional tem registro CVM ou certificação Anibima/CFCP? 2. Quais perguntas devo fazer para identificar conflito de interesse? 3. Que sinais indicam que a autoridade pode ser fabricada nesse contexto? Oportunidade única, não volta, tenho que decidir agora. O mito: oportunidades reais têm prazo. Quem não comprou Bitcoin a R$ 1.000 perdeu. Velocidade de decisão é vantagem competitiva. Por que parece certo? Porque às vezes isso é verdade. Existem oportunidades com janela real.
Oferta de emprego, imóvel abaixo do mercado, ação em queda temporária por ruído de notícia. A urgência real existe. A verdade. As informações não precisam ser censuradas para que as valorizemos mais. Basta que sejam escassas. Cialdini. E mais ainda, a escassez não precisa ser real para ser eficaz. O gatilho de escassez é o favorito de golpes e produtos ruins, porque funciona com precisão cirúrgica. Pressão de tempo desativa o pensamento analítico e ativa a resposta emocional automática. Para de avaliar o produto. Começa a reagir ao prazo. Entre 2021 e 2024, processos de superendividamento cresceram 8,53% no Brasil. Boa parte desse crescimento tem relação direta com decisões tomadas sob urgência artificial. Os juros do rotativo do cartão chegaram a 443% ao ano em 2026. Compras feitas sob pressão de oferta por tempo limitado frequentemente terminam no rotativo e o consumidor paga 443% para garantir o desconto de 20%. A nova regra: qualquer oferta financeira que impõe prazo artificial para uma decisão de longo prazo é, por definição, suspeita. Regra simples: se não der para esperar 72 horas para decidir, não decida. Oportunidade que não existe amanhã provavelmente não era real hoje. Prompt, teste de urgência artificial. Prompt de IA. Prompt principal. Teste de urgência artificial. Quando usar? Sempre que sentir pressão de tempo para tomar decisão financeira. Estou considerando produto investimento, com prazo de decisão de tempo. Me ajude a separar urgência real de urgência artificial. 1. O prazo é verificável por fonte independente? 2. Que perguntas devo fazer para testar se a escassez é genuína? 3. Se eu esperar 72 horas, quais seriam as consequências reais? Quero decidir com análise, não com reação. Checklist erros a evitar 5 itens. Aqui estão os 5 erros mais comuns que esses gatilhos produzem. Veja se reconhece algum na sua vida financeira nos últimos 12 meses. Primeiro, o grátis, que custa caro. Obrigação psicológica inconsciente faz gastar 8-10x o valor do benefício. Evite. Leia os termos antes de aceitar qualquer benefício gratuito de empresa. Calcule o gasto mínimo necessário para ativá-lo. Segundo, o produto ruim que não consegue cancelar. Desconforto de admitir erro passado supera o custo financeiro de permanecer. Evite. Revisão anual de todos os produtos financeiros com a pergunta: se fosse contratar hoje, eu escolheria isso? Terceiro, a criptomoeda que todo mundo está comprando. Em alta incerteza, o cérebro usa comportamento da maioria como atalho automático. Evite. Defina uma regra pessoal de alocação máxima. Nunca coloque mais de X% do portfólio em ativo que chegou ao seu radar por comportamento coletivo. Quarto, o influenciador financeiro sem habilitação. Afeição e aparência de autoridade se reforçam mutuamente, 2 gatilhos simultâneos. Evite. Verifique registro CVM ou certificação Anibima Mala CFP. Pergunte diretamente se há conflito de interesse antes de seguir qualquer recomendação. Quinto, o investimento que fecha em 48 horas. Pressão de tempo desativa pensamento analítico, ativa resposta emocional pura. Evite. Qualquer decisão financeira acima do limite pessoal, dorme pelo menos uma noite. Oportunidade que não existe amanhã provavelmente não era real. Oportunidade que não existe amanhã provavelmente não era real. Se esse conteúdo fez reconhecer algum padrão, se inscreve no canal, dá o like e compartilha com quem precisa ouvir isso. E para continuar aprendendo o que os grandes livros de finanças realmente ensinam, já sabe onde encontrar o que Cialdini realmente ensinou. Cialdini não escreveu As Armas da Persuasão para Gerar Medo.
Escreveu para dar o que os manipuladores não querem que ninguém tenha. Nome para o que está acontecendo: reciprocidade, compromisso, aprovação social, afeição, autoridade, escassez. 6 palavras, 6 gatilhos, 6 formas de fazer dizer sim sem pensar. Agora os nomes estão aqui. E quando se nomeia o mecanismo, desativa o piloto automático. Não completamente, ninguém é imune, mas o suficiente para pausar, para perguntar, para escolher de verdade em vez de reagir. A arma da influência mais poderosa não é a que força, é a que faz a vítima querer ser influenciada. Talvez não dê para eliminar todos os gatilhos, mas dá para reconhecê-los antes de pagar por eles. Esse é o trabalho real da educação financeira. Não é só saber onde investir. É saber o que leva a tomar decisões ruins mesmo quando parece que a decisão foi consciente. Até o próximo vídeo.